Essa semana eu estive conversando com o meu explorador, né? Conversei com ele, falei, mas eu vou trazer a mensagem todos juntos. Eu falei, meu Deus, vou ficar nervoso. Eu treinei igual uma vara verde, apesar que já foi de verde. Aí ele falou assim pra mim, filho, não se preocupe. É igual que você faz a mensagem na cela. Não é nada. Só um pouquinho, eu perdi, só um pouquinho. Glória a Deus também pela vida do Tom, sabendo, né, que Deus deu essa direção para eles, que a gente está compartilhando as bem-aventuranças, né? Sabe, eu estou em Mateus capítulo 5, versículo 9. Então, antes de a gente ler esse versículo, eu vou relembrar um pouco aqui, né, das bem-aventuranças, né? Eu sei que com certeza já foi falado, já foi compartilhado, mas é sempre bom a gente repetir, né? E quando a gente repete, a gente aprende, a gente grava mais na memória, né? Bem-aventurados, né? Ou seja, felizes são aqueles, né? Quando Jesus foi dar esse sermão das bem-aventuranças, ele estava falando isso aos seus discípulos, né? Então, as bem-aventuranças, ou seja, eles são aqueles, é um princípio de vida dos cristãos, né? Dos discípulos de Jesus. Eles são um princípio, é características de vida que nós temos que trazer para a nossa vida, não é verdade? Então, a gente vai ler aqui, ó, Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, como eu estava falando, as bem-aventuranças são, a palavra bem-aventurança quer dizer, felizes são aqueles. E assim, quero fazer uma pergunta: quem não quer ser feliz? Todos nós queremos, né? Todo mundo quer ser feliz. O mundo, ele traz uma felicidade, digamos, falsa, temporária. A felicidade do mundo é diferente da felicidade de Cristo. A felicidade do mundo, ela não é uma felicidade verdadeira. Ela é uma felicidade baseada. A felicidade do mundo, muitas vezes, é baseada na estabilidade financeira. Não é verdade? Ou seja, se todo mundo dá, hoje, semana seu pagamento, semana seu pagode, nossa, tudo de boa, estou feliz, nosso cheio, né? Só que também isso quer dizer o quê? É uma felicidade passageira, não é verdade? Se acaba o dinheiro, o que vai acontecer? A pessoa já está triste de novo, essa felicidade dela está baseada no dinheiro, isso é lá no mundo. Ou também é uma felicidade circunstancial, ou seja, depende de alguma coisa para ela ser feliz. No caso do dinheiro, depende do dinheiro para a pessoa ser feliz, né? E em Cristo não existe. Isso é no mundo, em Cristo não. A felicidade está nele, viver e seguir os princípios que ele nos ensina. Então aqui essa noite a gente está falando de bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Algumas traduções dizem assim: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, ou seja, as pessoas que promovem a paz, onde quer que passam, né? Em casa, no trabalho, na escola, nos amigos, né? Mas assim, para a gente poder transmitir, viver, levar a paz para onde passamos, a gente precisa entender essa paz, a gente precisa ter essa paz. Eu estava meditando, né, e falando com Deus, pelo Senhor, né, como é essa paz que o Senhor quer nos ensinar a falar conosco esta noite, né? No mundo, muitas vezes, também existe uma paz falsa, momentânea. Digamos assim, dois países que estão em guerra. Muitas vezes, o mais fraco pede paz, porque ele não consegue combater o mais forte. Então, é uma paz falsa, também é uma paz momentânea.
é uma paz passageira. Mas em Cristo não é essa paz que nós temos que levar para as pessoas. A paz definida do mundo não é a paz que Cristo dá. Às vezes você vê, fala assim de mim mesmo, né? Eu estava mexendo, eu falei assim, pai, como que eu vou falar de paz? Eu poder compartilhar com os meus irmãos questões sobre paz, porque eu era uma pessoa que não tinha vontade disso. Dificilmente eu passava levando a paz. Às vezes meus amigos, meus colegas, dificilmente assim eu levava paz. E eu vou falar bem alto para vocês, eu meditei, orei. Só que no final hoje eu orei e falei com Deus assim, o Espírito Santo falou assim, fala o que você vive, fala o que você é, fala aquilo que você tem no seu coração. Hoje eu tenho no meu coração Jesus. Então, ele me falou, fala de mim, fala o que você tem de mim, você. Então, falando de paz, gente, como que a gente vai ser um condutor, um pacificador de paz por onde a gente passa? Então, como eu estava falando, por muito tempo assim, né, fazem 3 anos que eu estou no caminho do Senhor, né, por muito tempo eu não fui um condutor de paz. Né? Apesar de que eu também tive um histórico de vida assim não muito bom. Passei muitas coisas, muitas situações na minha vida que me levaram a esquecer essa paz, a não ter no meu coração, a não ter passado para as pessoas. Eu vou relatar um pouco assim para vocês aqui, desde que eu me lembro assim, né, da minha vida. Vou compartilhar uma situação assim, não sei se está lembrando, né? Uma vez, eu acho que eu tinha 6, 7 anos, chegou uma mãe de um menino da escola lá, ele bateu na porta de casa e falou assim para minha mãe, olha aqui, olha o que seu filho fez no rosto do meu filho aqui. E o Tiago olhou roxo assim, torna. E isso eu tinha 6, 7 anos. Então ali eu já não era, naquela idade eu não era condutor de paz. Eu já era um cara bem estressado, já muito pequeno. No colégio eu passava assim, se eu passava por mim, se eu olhasse meio virado, eu já queria ir embora, já estava bem. Mas amém. Aí fui crescendo, a minha vida foi se desenvolvendo, né? E paz na nossa casa. Como que a gente vai ser um condutor de paz na nossa casa? Como a gente vai demonstrar essa paz de Cristo para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para os nossos colegas? Dentro de casa, gente, sim. Desde que eu me lembro, coisas que eu me lembro, era muito difícil eu ter essa paz. Eu não conseguia nem ter e nem transmitir essa paz verdadeira, não a paz momentânea. Desde pequeno eu passava por situações que me entristeciam, me machucavam e me feriam. Sempre tive guerra dentro da minha casa, eu sempre fui um provedor dessa guerra também. Toda vez nós, eu, você, a gente não fez isso dentro da nossa casa. Em vez de a gente poder transmitir o amor de Cristo para os nossos irmãos, para as pessoas, a gente levou guerra, levou paz. Como assim, pai? O que você está falando? Gente, desde pequeno assim, eu passei por situações assim que me machucaram e feriram muito. Questão de violência dentro de casa. Quando eu era pequeno, eu vi muito isso acontecer. A minha mãe ser agredida por esposos dela, e aquilo cresceu dentro de mim. Aquela dor cresceu dentro de mim. Entendeu? E eu falei assim, Deus, como eu vou transmitir e falar de paz para os meus irmãos se eu aprendi a viver essas coisas? Mas isso precisa estar estando no meu coração. Amém. Minha vida foi continuando, foi crescendo, fiquei um pouco mais adolescente, né? Não tinha essa parte de Deus. Eu ia na igreja. Confesso, eu ia na igreja. Já fui várias igrejas, né? Mas nunca tive assim um encontro real com Jesus. E através da minha adolescência, eu comecei a conhecer coisas mais fortes do mundo. Aprendi a beber, e aprendi uma coisa assim que eu gostava muito, que era dançar. Eu dançava os lixos, dançava hip-hop, assim, sabe? E aquilo ali para mim era uma paz, porque quando eu estava praticando aquilo, eu sentia paz dentro de mim, eu estava feliz, só que era algo momentâneo, passageiro. Quantas vezes, às vezes,
você passou por uma situação assim, por algo na sua vida que você teria uma paz momentânea, passageira, em vez de aquilo ser algo transformador no seu coração, era algo que você estava realmente ali, às vezes, com seus amigos, e você estava em paz, você estava feliz. Mas quando você saísse dali da presença dos seus amigos, você entrava para dentro da sua casa, você via que não tinha nada de paz. Não tinha nada de felicidade, era tudo uma ilusão. E bebida, desde adolescente eu comecei a beber e encher a cara. Eu ficava embriagado, era uma paz momentânea, passageira. Né? Só que depois que eu passava, corre, remorso, angústia, buraco no coração. Assim, gente, por que eu estou falando isso? Porque isso não falou no coração. Muitas vezes tem pessoas dentro da igreja que acontece isso. Você tem uma paz momentânea, uma paz passageira. Você fica, às vezes, feliz fora da sua casa, lá com seus amigos, fazendo algo que às vezes parece ser legal, bom, mas quando você volta para a realidade, não tem paz nenhuma. Dói o coração, volta a tristeza, volta a guerra dentro de casa. Eu vou repetir, feliz as pessoas que trabalham pela paz. E amém. A minha vida foi crescendo, eu fui evoluindo, né, crescendo como pessoa, fui tendo mais porte físico e acabei se tornando, assim, por ver essa violência dentro da minha casa, por, né, conviver com aquilo, me tornando uma pessoa violenta. Sempre era um cara assim, agressivo, sabe? Que não levava desaforo para casa, um pavio curto, entendeu? Igual eu falei, totalmente ao contrário de um provedor de paz. Mas fui crescendo, as coisas foram. Né? Conforme fui crescendo as minhas dificuldades, as minhas barreiras, a minha infelicidade, a minha guerra dentro de mim mesmo, também foram crescendo as coisas mais graves. Né? Foram acontecendo coisas mais graves na minha vida. Dificuldades com relacionamento com pessoas, com mulher. Né? Amém. Eu tenho contigo, casei, conheci essa esposa linda, maravilhosa, que sofreu 7 anos comigo. 7 anos, gente, eu não fui um cara provedor de paz dentro da minha casa. Muitas vezes, assim, chegar ao ponto de querer pegar mais a tua esposa e agredir. Então, quantas vezes você não sentiu isso dentro do seu coração? Em vez de você ser um provedor de paz, você quer pegar o familiar daquilo e esganar. Não é verdade? Quantas vezes a gente não passou por isso? A gente não sentiu isso? Só que, em meio a tudo isso, teve uma época na minha adolescência, assim, que eu frequentei a igreja, né, que eu ia, eu recebi promessas de Cristo lá. Deus falou no meu coração lá, que um dia eu ia ser o pregador da palavra dele, que um dia eu ia estar no altar falando o que ele fez na minha vida, o que ele tem feito, né. Só que eu estudava essas coisas, mas ainda não estava totalmente o coração preparado para receber aquilo. E em vez de ouvir os caminhos de Cristo, não. Eu voltava, continuava indo para os fervos, para as baladas, entendeu? Muitas vezes, gente, eu já me peguei assim, dentro da balada, me senti sozinho, solitário, uma dor, um buraco enorme, entendeu? De olhar tudo em volta assim e querer sair correndo dali. Muitas vezes. Chegou a acontecer situações que eu saí da balada, para vocês terem uma ideia. Eu saí de dentro da balada e ia achar uma igreja e entrar lá dentro. Sentar no banco, chorar. E mesmo assim, afastado, eu pedi assim, Deus, me dá força para um dia lutar com os teus caminhos. Me dá força para um dia estar novamente na tua presença. E o Espírito Santo falou no meu coração aqui que às vezes tem gente que está dentro da igreja e está desse jeito. Você está dentro da igreja e você se sente vazio. Você não consegue sentir essa paz. Você não consegue ser um provedor de paz.
aqui diz os pacificadores, né? Minha vida, assim, muitas vezes, Deus enviou esses pacificadores para estar falando do amor dele, para estar levando a mensagem, né? Mas eu não dei ouvido, né? Não queria saber, para mim o mundo era melhor, para mais pessoas, era mais prazeroso, né? Nessa noite Deus está dando uma mensagem para você também. Deus está usando um pacificador. Dizer que algumas coisas precisam mudar dentro de nós. Algumas coisas precisam mudar dentro do teu coração. Você precisa entender essa verdadeira paz que vem de Cristo, não do mundo. Porque o mundo joga uma ilusão. Eu já estive lá, eu sei como é que é, entendeu? Às vezes a gente está dentro da igreja, aprendendo aqui sobre o pacificador, sobre levar a paz. Mas chega lá fora, a gente se envergonha de Cristo, no meio dos amigos, não tem coragem de falar do amor de Deus, ou de demonstrar que você é um cristão. É doloroso da gente ver, o Espírito Santo falou isso no meu coração hoje. A gente precisa entender o sacrifício que foi feito na cruz pelas nossas vidas. Para eu e você poder estar aqui essa noite, alguém deu o seu sangue. Entendeu? Então a paz, né? Às vezes você olha no mundo lá, movimento de paz, contra a desigualdade racial, digamos assim. É uma paz falsa, é uma paz de momento. E a paz em Cristo não, é uma paz eterna, é uma paz verdadeira. E muitas vezes eu tentei encontrar em lugares errados, em local errado essa paz. Algo que curasse aquela dor que eu sentia dentro de mim. Porque outras vezes eu peguei me perguntando assim, em casa, chorando mesmo, isso desde pequeno, e falava assim: Deus, por que essas coisas acontecem comigo? Por que isso acontece na minha vida? Né? Hoje assim, eu não tenho vergonha de falar das dores que o mundo me causou. Hoje eu não tenho vergonha de falar que um dia eu fui violentado. Hoje eu não tenho vergonha de falar que um dia eu fui alcoólatra, que um dia eu fui drogado, que um dia eu não fui um condutor, um pacificador. Entendeu? Mas como eu estava falando, né? Eu casei com minha esposa até 7 anos, né? E assim, eu entrava dentro de casa, eu odiava ficar dentro de casa, gente. Para mim era uma guerra dentro da minha casa. E eu, como sendo sacerdote, eu deveria ser um condutor de paz na minha casa, eu deveria ser um pacificador. Né? Só que eu preferia estar no mundo, preferia estar nos bares. Muitas vezes o bar era uma ilusão na minha vida, era uma felicidade falsa, uma paz falsa. Porque quando eu saía daquele lugar, eu ia para dentro da minha casa, aquilo me corroía, sabe? Dava um remorso tão grande. Aquilo não fazia com que eu se tornasse nada. Mas Deus ele tinha um plano na minha vida. Eu sempre me lembrava que foi dito: Pai, um dia você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser um pregador, você vai ser um condutor, pacificador. Então Deus começou a agir na minha vida. Meu filho com 5 anos, eu chegava em casa, às vezes assim, embriagado, drogado. Aí ele olhava assim para mim e falava assim: Pai, para de tomar cerveja, pai. Para de tomar cerveja, isso aí vai te matar. E sabe, gente, aquilo foi me destruindo, foi me corroendo. Eu fui começando a enxergar cada vez mais o que eu era. A guerra que eu causava dentro da minha casa. Eu quero dizer para vocês essa noite que o mundo lá fora só traz sofrimento. Tem gente que às vezes que a gente está dentro da igreja, mas está louco para ir embora. Está louco para ir lá para a rua. Está louco para ir lá no meio dos amigos. E o melhor lugar que a gente pode estar é na presença de Deus, é diante dele, é adorando o santo nome dele. Mas então, daí, aquelas palavras do meu filho foram me corroendo, sabe? Me corroendo, me machucando.
Só que daí hoje eu entendo que ali foi o agir de Deus na minha vida. Ele começou a usar a vida do meu filho para poder me transformar. Até que um dia aconteceu uma situação assim que eu quase morri. Já quase foi minha vida. Não fui, essa noite não fui morto assim pela ação de Deus mesmo. Na hora, eu estava na rua, era para mim voltar embora. Eu pensei, não vou voltar embora, eu vou para outro lugar. Se eu tivesse voltado embora, eu tinha levado um monte de tiro. Eu peguei e fui para outro lugar. Foi então que Deus começou o seu plano na minha vida. As coisas começaram a ficar difícil, parece que as coisas, o emprego, as portas do mundo começaram a se fechar. Foi quando Deus começou a agir. E eu fui olhar assim, cada vez mais, eu olhava para mim mesmo, eu sentia um nojo de mim, eu ficava angustiado, amargurado por olhar no espelho. Aí até que um dia eu vim nesse lugar, né? Aceitei Jesus aqui, reconciliei com Jesus aqui. Né? A partir daí, então, as coisas foram mudando na minha vida. A partir daí, então, a transformação foi acontecendo. E hoje eu entendo que tudo aquilo que um dia aconteceu, né? Desde pequeno, quando eu via aquela violência, hoje eu entendo que Deus permitiu aquilo para que hoje eu pudesse dizer assim, para uma pessoa que às vezes está passando a mesma situação: ei, tem jeito, está difícil, pô, às vezes você entra dentro da tua casa, só tem guerra, só tem paz, só tem guerra, só tem confusão, mas Cristo Ele traz a paz para você. Se você às vezes acontece isso lá na sua casa, lá nos seus amigos, só vê violência, só vê palavras agressivas, Cristo Ele traz a paz para a tua vida. Cristo Ele traz a paz para dentro da sua casa. Muito tempo eu fiquei na minha mente assim: Pai, por que o Senhor permitiu que um dia eu fosse violentado, Senhor? Aquele machucado, doer. Hoje eu entendo que tudo o que aconteceu na minha vida é para engrandecer o nome dEle. Porque hoje eu posso dizer assim, chegar até abraçar uma pessoa: filho, filha, isso que aconteceu, Deus cura a sua alma. Senhor Jesus, Ele te limpa, Ele te transforma. Esse é o provedor de paz, é levar a verdadeira paz de Cristo para as pessoas. Muitas vezes eu estava lá, em vez de ser um provedor de paz, estava levando guerra, violência para os meus amigos, através de beber, através de usar drogas. E hoje eu entendo que tudo foi permissão de Deus na minha vida, para que hoje eu pudesse ser um provedor, um pacificador, e encontrar uma paz ou uma pessoa na situação dessa, e dizer assim: meu irmão, meu amigo, tem jeito, tem transformação, você vai se conseguir libertar desse vício. Deus fez isso na minha vida. Eu fui um mau esposo por muito tempo. 7 anos a minha esposa ficou comigo. Em vez de eu ser um provedor de paz, um pacificador, não, vou fazer ela sofrer, vou fazer ela chorar. Mas hoje Deus tem colocado na minha vida assim, muitos homens com problema, com dificuldade em casa, para poder dizer para eles: tem jeito, Jesus Ele cura, Ele transforma. Por isso que eu falo assim, que tudo o que aconteceu no passado, hoje Deus usa para honrar e glorificar o nome dEle. Talvez você esteja passando por situações assim na tua casa, com amigos, com familiares. Mas quando a gente entende que tudo há e é o agir de Deus na nossa vida, Ele vai começando a fazer algo. Ele usa situações que um dia você passou e sofreu para poder ajudar outras pessoas, para poder transformar. Né? E essa paz, esse bem-aventurado as pessoas que trabalham pela paz, essa paz ela não vem do mundo. Não é uma paz, como eu disse, momentânea. Essa paz que Jesus ensinou aqui aos seus discípulos é uma paz que vem dele mesmo. É uma paz que não vai acabar. Então nós temos que aprender com o que Ele nos ensinou, com o que Ele nos deixou, e levar para o nosso dia a dia. Onde quer que a gente passar, a gente promove essa paz. Isso não é você ver duas pessoas brigando, lá, dois colegas brigando, e lá é fazer se separar, parar de brigar. Não, isso é uma paz momentânea. Amanhã depois vocês podem até ir conflito de novo. Não. Essa paz que Jesus nos fala aqui é a paz que vem dele. É deste
testificar o que Ele faz na nossa vida, o que Ele fez para as pessoas, é levar a paz eterna, que somente Jesus. Ele diz lá no livro de João, capítulo 14, versículo 22. Deixe-lhes a minha paz eu vos dou. Então essa paz não é a paz do mundo, não é a paz da vida de homens, é a paz da vida de Jesus. É somente Ele que cura e transforma, é somente Ele que liberta. Eu estava conversando com a minha esposa, falando, amor, o que eu vou falar? Como que vai ser? Porque eu nunca fui um cara, não era um cara de paz, tranquilo, sossegado, eu era meio briguento, muito tranqueiro. E ela disse, amor, fala o que há dentro de você, o que Jesus fez em você. Então isso, gente, eu queria dizer para vocês. Às vezes vocês, a gente está na igreja, mas não consegue desfrutar dessa paz, não consegue entender a paz verdadeira que vem de Cristo. Quando chega em casa, só vê guerra, só vê brigas, perseguição, e não consegue transmitir aquilo que Cristo tem para nós. Se às vezes a gente não consegue ter a paz de Cristo no nosso coração, entendeu? Eu estava escutando, vendo um vídeo hoje à tarde, sim, o rapaz estava falando que ele tinha um amigo dele. E uma vez ele falou de Cristo para essa pessoa. Aí esse rapaz disse para ele, cara, eu só vou para a igreja quando eu for velho. Aí se distanciaram, né? E esse rapaz que era cristão sempre quis ir lá e comentar e compartilhar e falar de Jesus para ele, mas ele nunca ia. Ele nunca ia, entendeu? Aí até que um dia ele recebeu uma notícia assim, que esse amigo dele tinha se jogado no rio para se matar, para se afogar. Ele se deparou que ele não foi um pacificador. Ele, em vez de fazer o que ele sabia e transmitir Jesus para aquela pessoa, ele ficou parado, como diz. Gente, quando a gente está parado, nós como filhos de Cristo, como corpo, como igreja, quantas pessoas nesse momento estão perecendo, porque nós não levamos a paz para eles. Em vez de testemunhar sobre o amor de Cristo, a gente se acovarda, a gente se acomoda. Muitas vezes a gente se diz ser cristão, vem para a igreja, vem para a célula, faz discipulado, entende que você é um pacificador, mas dá bom dia para o teu vizinho e fala, graça e paz, irmão. Mas não vai ajudar na dificuldade dele, não vai compartilhar a palavra com ele, não vai dar um abraço, não vai fazer uma oração. Isso Deus falou no coração, que a gente às vezes está dentro da igreja, a gente não faz isso, entendeu? Eu estava vendo hoje também sobre o martírio, né? Aquele tempo as pessoas, os cristãos eram muito perseguidos, muito caçados, né? O Deus era o imperador, né? O imperador chegava diante deles e dizia assim, se você não me adorar, você vai morrer. Se você não me adorar, eu vou te queimar vivo. Vou atravessar a madeira dentro de você. Imagina se hoje você acontecer isso com a gente. O que a gente está vendo? Então é esse cristianismo que nós temos que viver. Eles preferiram se queimar vivo, eles preferiram ser morto do que negar Cristo, do que negar Jesus. É isso que a gente tem que trazer para a nossa vida, viver esse verdadeiro evangelho, levar a paz onde quer que nós passarmos. Não é uma paz passageira, momentânea, é a verdadeira paz que somente vem de Cristo, que só Ele pode dar. E algo que Deus falou no meu coração também, sabe que às vezes a gente não consegue sentir, talvez você não tenha essa paz, é porque você não teve um encontro real e verdadeiro com Jesus. E Ele nos chama para ter esse encontro real e verdadeiro com Ele, andar com Ele. Não é um pouquinho de manhã, um pouquinho de noite. Não. O encontro com Cristo é todos os dias, é todo momento, é toda hora. É você respirar, é você viver. Você viver Jesus. Transmitir. Depois diz ali, né? Pois serão chamados filhos de Deus. Quem é filho, tem herança. A nossa paz vai ser na eternidade, gente, na glória. O nosso destino é lá com o Pai. Esse tempo que estamos vivendo aqui
é apenas para que a nossa vida possa alcançar outra vida. Então, através de tudo isso que foi falado aqui, pude compartilhar um pouco da minha história de vida com vocês, que realmente você tenha isso no teu coração. Não deixe as coisas do mundo, a felicidade falsa, passageira, momentânea, enganar o seu coração. Tenha o Senhor Jesus no teu coração, viva Ele todo o tempo, que no final vai ter recompensa, no final vai ter vitória. E hoje Deus falou para o coração: filho, tudo aquilo que você passou na sua vida, eu sempre estive com você. Todas as vezes que você pensou que não tinha solução, que não tinha jeito, eu estava do outro lado, eu estava te olhando. Tudo é um propósito. Mas basta a gente entender esse propósito. A gente não perece porque não entende, a gente não entende. A gente passa por dificuldade porque não entende o que Deus está fazendo. Em vez de a gente aceitar o processo que Ele vinha fazer, a gente murmura, reclama, justifica Deus. Não, é apenas aceitar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Faz o seu querer em minha vida, que não viva mais eu, mas sim o Senhor vive em mim. Então, gente, isso que Jesus falou, Ele não falou Ele falou para os seus discípulos. Então, nós somos discípulos de Jesus. Nós andamos com Cristo, então que possamos viver isso, que possamos ser promotores de paz, levar paz onde quer que passamos. A paz de Deus, a paz que provém de Jesus. Quando a gente pratica essas coisas, as bem-aventuranças, é uma consequência. Se você pratica o ato da bem-aventurança, se você reparar, todas elas dizem: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Todos têm uma consequência. Uma ação que vai ser feliz é aquilo que você fez. Então, o que a gente tem que ter no coração é de praticar, de viver esse princípio. Essa é uma característica de pessoas que são do reino, dos céus. Aí a gente vai ter a verdadeira felicidade na nossa vida. Hoje eu posso dizer assim para vocês que eu entro dentro da minha casa com um pedacinho do céu. Eu sinto paz. Meu maior prazer hoje é estar sentado com a minha esposa e com meus filhos para a gente poder fazer uma refeição junto. Hoje o meu maior prazer, gente, é poder, quarta-feira, se reunir a galera, fazer a célula lá e ser um pacificador, estar compartilhando a paz que somente vem de Deus. Então, eu espero que você entenda e tenha isso no teu coração. O mundo que está lá é uma ilusão, passageiro, felicidade passageira, momentânea. E busca essa verdadeira paz que somente vem de Jesus, só Ele pode nos dar. Amém, gente? Glória a Deus. Espero que eu possa passar algo para vocês. Que Deus abençoe a deixada de vocês. Jovem, aproveite esse momento que você está em Cristo. Lá fora só vai ter desilusão. Lá fora é ilusão. A verdadeira paz está neste lugar. Jesus, Ele quer te dar. Ele precisa que você abra o teu coração para Ele.